acho que eu termino o capítulo 13. A primeira besta que sobe do mar. Acredito que eu termino aí hoje. Aí, semana que vem eu falo da besta que vem da terra. Nós estamos falando do livro de Apocalipse, porque a gente não pode ficar de fora do cenário mundial, né, que está acontecendo. Nós precisamos compreender e entender que o mundo vive hoje o Apocalipse, né? E a igreja dessa última hora não é a igreja de Atos. A igreja de Atos é a igreja que começou. A igreja dessa última hora é a igreja de Apocalipse. A igreja de Apocalipse, ela resiste à pressão, ela suporta a pressão, né? Então nós estamos aí vivendo a reta final da igreja na terra e nós não podemos deixar de falar sobre isso, né? Então nós vamos terminar hoje essa primeira parte do capítulo 13. Israel, passa para mim até chegar na continuidade. Esses são tudo que eu já falei semana passada. Opa, pera, calma, devagar. Devagar, vai, pode ir. Vai. Não, volta. É o que eu vou falar a partir daí. Não, mas eu acho que tem muita coisa ainda por aí. Mas enfim. Bom, Apocalipse capítulo 13. Irmãos, você tem liberdade para ofertar durante a noite, durante o culto. Você tem liberdade para dizimar, você fica à vontade. Quero lembrar os irmãos que nós temos um grande desafio dia 10, hoje é dia 4, né? Nós temos um grande desafio dia 10, que é o pagamento da parcela do nosso templo. Hoje é 6, não é isso? 6, eu falei o quê? 4? Meu Deus. E infelizmente a antiga proprietária não fez nenhum acordo com a gente para aliviar o período de epidemia, nada. Então a gente segue com os nossos compromissos, irmãos. Então o que eu peço aos irmãos e que eu tenho orado a Deus é que a gente consiga honrar os nossos compromissos, né? Mês passado, graças a Deus, o Senhor foi bondoso conosco, né? Enviou o recurso necessário para a gente honrar os nossos compromissos. Conseguimos honrar os nossos compromissos, né? E esse mês nós precisamos mais uma vez da bondade de Deus, irmãos, da misericórdia do Senhor, né? Que o Senhor possa tocar em você, amém ou não? Amém, viu? Já está tocando então. Apocalipse 13, você abriu aí sua Bíblia? Vamos ler só a primeira parte. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão passou à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Eu já falei sobre esses versículos, né? Mas vamos continuar, depois eu dou só mais uma explicadinha aqui. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? E quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras de arrogância e de blasfêmia. Ele foi transmitido e outorgada e autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmia contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedida também poder para guerrear contra os santos e vencê-los.
e recebeu autoridade sobre a tribo, povo, sobre tribos, povos e nações, línguas e nações. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do mundo. Amém. Vamos ler só até aí. Bom, eu vou terminar aqui e falar a respeito dessa besta, para a gente semana que vem falar da besta que vem do mar. Bom, o que eu quero que você compreenda nessa noite é que tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, são profecias que se cumpriram, profecias que ainda hão de se cumprir. Então, preste atenção, para as profecias se cumprirem, a humanidade vai sofrer mexidas, e a história da humanidade, ela está paralelo à história da igreja, ou melhor, às profecias bíblicas. Então nós vamos falar aqui de algumas coisas, alguns assuntos aqui, que de repente você que está aqui, vai falar assim: eu não concordo com o pastor fique falando de outra religião. Eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de profecias bíblicas. E quando eu falo de profecia bíblica, eu estou envolvendo a humanidade, independente de religião ou não. Vou dar um exemplo para você. Aqui no capítulo 13, no versículo 2, está dizendo que o dragão entregou poder e autoridade à besta. Aí você está pensando lá, quando tu via Cavaleiro do Zodíaco, Meteoro de Pégasus, né? Não, Pégasus não. Tinha um que tinha formato de dragão. E aí você está pensando naqueles desenhos da Walt Disney que aparece o dragão. Não é aquilo, irmãos. Aqui está falando de governos, de autoridade, de pessoas. Só que aqui no capítulo 13, se você for no capítulo 12, vai falar que o dragão, a antiga serpente, deu poderes à besta. Quem é o dragão, a antiga serpente? É um estudo bíblico, irmão. Quem é? Quem, irmão? Pode falar, irmão. O diabo, Capirotex, Satanás, o que você quiser. Ele pegou e deu poderes à besta. Como que ele fez isso? Como que o dragão, que é o diabo, deu poderes à besta? Justamente, irmão, se apoderando do corpo de alguém. Então Satanás envia agora uma entidade de governo para se apoderar de alguém que será uma besta. Não é uma besta de besta, quando você falar seu besta. Não, mas uma besta, uma autoridade que estará sobre a terra. E o capítulo 13 está dizendo que a humanidade, exceto aqueles que têm escrito o nome no livro da vida, fora os que estão escrito o nome da vida, a terra vai adorar a besta. Ela deu, eu falei sobre isso aqui, não falei? Na época de Constantinopla, eu falei sobre isso. Então o dragão dá poder e autoridade à besta. Então a besta agora, ela está regendo as nações com uma carisma, com uma autoridade que não vem dela, vem do próprio diabo, que se incorpora nela para poder exercer esse poder e autoridade. O que nós precisamos compreender, irmãos, que desde ou antes da fundação do mundo, tudo que o diabo sempre quis era sentar num trono. Tudo que o diabo sempre quis é ser adorado como Deus. Então agora ele dá poder à besta, e a besta agora vai reger as nações, e ela vai ser adorada, que é tudo que o diabo sempre quis. Mas vamos vendo, passa para mim. Pode passar isso aí, que eu não quero falar sobre isso mais. Pode passar. E acho que eu cheguei a falar alguma coisa sobre isso, só que eu esqueci de fazer. Eu estava vindo agora com a minha esposa, eu falei, esqueci. Ela de quê? Eu de calcular os 1260 dias que fala aqui no Apocalipse, no capítulo 13. Eu falei, eu esqueci de fazer o cálculo que dá esse número aqui, que na verdade que são 1260 anos, porque na Bíblia você sabe que dias, semanas, meses se calcula de forma diferente. Por isso que
diz que para Deus um dia é como se fosse. Então, a gente precisa, e eu não fiz o cálculo, irmão, me perdoa, mas semana que vem, quando eu for começar o outro, eu vou trazer para vocês, para a gente fazer esse cálculo aqui, que Apocalipse está dizendo que a besta vai exercer o seu governo durante esse período, para você compreender o que a história vai narrar do que já aconteceu. Mas no final do que eu vou falar aqui, você vai, mas enfim. Então, eu falei sobre isso, né? A boca que falava blasfêmia, né? E o que é blasfêmia, biblicamente? Vocês lembram que eu falei semana passada? Blasfêmia, o que é blasfêmia, irmãos? Fala, gente, estão com memória curta, hein? O que eu falei que é blasfêmia semana passada? O que a Bíblia retrata como blasfêmia? Os judeus chegam perto de Jesus porque Jesus está resgatando, está curando alguém no sábado. Foi isso? Jesus cura alguém no sábado e os judeus falam: ué, você está curando no sábado? E mais, você ainda está perdoando pecados? Mas ninguém pode perdoar pecados a não ser. Aí eles falam o quê? Que Jesus blasfemou de Deus. Então o que é pecado? Quando eu me domino Deus para perdoar pecado dos homens. Nós não falamos isso semana passada? Passa para mim. Aqui nós falamos sobre isso, pode passar, que é blasfêmia. Já falei sobre isso também, passa. Aí, quando que os homens começaram a se denominar Deus? Nós falamos sobre o período já do governo do Roma eclesiástico. Lembra que aí são estabelecidos os governos dos papas. O reinado dos papas são estabelecidos. E agora é outorgado aos homens o poder de perdoar. Só que capítulo 13 está dizendo que a besta começa a pronunciar blasfêmias. O que são blasfêmias? Quando eles começam a se denominar pessoas capazes de perdoar pecados. Então eles começam a blasfemar. Vamos lá. O sacerdote assume o lugar do próprio Salvador quando ao dizer: eu te absolvo, ele absolve o pecado. Perdoar um simples pecado requer toda a onipotência de Deus. Por isso o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado o Criador do Criador. Isso foi escrito e estabelecido pelo Vaticano. E naquele momento aqueles homens eu vou falar um pouco sobre esse período em que eles exercem a autoridade. Passa para mim isso aí. Aqui é o versículo 7, aonde foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí você sabe que nesse período da Inquisição, a gente tinha pagãos seguindo cristãos, para matar cristãos. Depois, no período da Inquisição, a gente vai ver, não vou dizer irmãos católicos porque não são irmãos, mas a religião católica agora perseguindo os protestantes, E aí por trás a gente tem um homem que vai aparecer agora, o imperador chamado Nero, que ele vai encabeçar essa perseguição aos crentes. Ele coloca culpa nos crentes, eu não lembro agora exatamente o que aconteceu, não sei se foi um coliseu, alguma coisa que estragou naquela época. E eles colocam culpa nos cristãos, que foram os cristãos que fizeram isso. E agora se instala uma perseguição aos cristãos. E Nero, ele era um imperador tão ruim de coração, que ele pegava os cristãos, torturava os cristãos,
E alguns ele pendurava em cruzes no seu jardim pessoal. E durante a noite ele mandava incendiar os cristãos vivos, pendurados em cruzes, para que pudesse iluminar o seu jardim pessoal. Então a gente começa a entender que a besta está exercendo realmente a autoridade que foi outorgada a ela, e ela persegue os cristãos. Aqui, já falei, na aquisição que começou em 1832, não é mais pagãos matando cristãos, e sim cristãos católicos matando cristãos protestantes, onde milhares e milhares de pessoas foram mortas por ordem do Santo Ofício. Eu não sei que todos vocês, a garotada não vai lembrar, mas eu vou. Quem lembra do Papa que morreu, Papa João Paulo II? Alguém lembra? Os mais antigos vão lembrar. Antes dele morrer, o que ele fez? Quero ver quem vai lembrar aqui. Antes dele morrer, ele fez um pronunciamento. E nesse pronunciamento, ele pede perdão aos cristãos. Busca isso na internet. Ele faz um pronunciamento pedindo perdão. Eu quero pedir perdão aos irmãos cristãos por tudo que foi causado a eles na história. Porque no fundo, bem no fundinho, eles sabem de quanto sangue foi derramado através da mão deles. Passa para mim. Agora vamos entender um pouco sobre a ferida mortal. O versículo 13 está dizendo que, o capítulo 13, o versículo 3: notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte foi curado. Vamos entender esse golpe aqui. A gente, eu falei semana passada que Constantino, ele abandona, o seu reinado, e a partir de agora o Império Romano, ele muda a sua forma de governo, ele se torna Império Romano Eclesiástico, porque agora é outorgada autoridade aos papas, e eles têm influência sobre as nações, domínio territorial. E a partir desse momento, então a besta começa a exercer um governo. Só que Apocalipse está dizendo no versículo 3 que ela sofre de uma ferida mortal na cabeça. Uma das 7 cabeças sofre um ferimento. Que ferimento foi esse? A ferida mortal. Então vinha uma de suas cabeças como um golpe de morte, lá no versículo 3. Na história, irmãos, na história, por isso que eu estou falando para você, que para a gente estudar o livro, porque assim, eu vou falar isso lá no finalzinho melhor, mas a gente precisa compreender que antes da gente, Mateus, já tiveram milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra. Histórias já vêm sendo contadas há anos e anos. Há 2020 anos atrás já tinha gente contando história. Cristo morreu, 60 anos depois o livro de Marcos foi escrito, e depois os outros apóstolos foram escrevendo. E aí, o que a gente precisa compreender, a partir do momento em que João sela o livro de Apocalipse, que foi o último, a gente entende o último livro da Bíblia como sendo o final dos tempos. A partir daquele momento, o relógio de Deus começa a correr já. E a história, as profecias, elas começam a tomar forma, ano após ano, séculos após séculos, e chegou até a gente. Então o que a gente não pode esquecer, nós que estamos aqui, é que existe uma história passada. Coisas já aconteceram há décadas passadas, e nós não podemos ignorar aquilo que passou, porque aquilo que passou contribui para aquilo que nós estamos vivendo hoje.
Amém ou não? Então, aqui está falando da Revolução Francesa. Passa para mim. A Revolução Francesa, eu terminei de fazer isso aqui hoje, irmão. A Revolução Francesa foi em 1789. Quem estava encabeçando a França? Napoleão Bonaparte. Foi ou não foi? Você estudou história ou não estudou? Que eu acho engraçado que a gente no Brasil estuda mais a história lá de fora do que do Brasil. Porque no Brasil são tudo histórias inventadas, pô, não são verdadeiras. Aí por isso eles estudam a história lá de fora. Mas eu não vou entrar no mérito da história do Brasil não, para não te deixar triste. Então, Napoleão Bonaparte, quando ele invade o Império Romano, ele vai enviar um dos seus generais, que é Alexandre Berthier, chique, que entrou em Roma e prendeu o Papa Pio, que era o 6º Papa. Quando ele comemorava o seu 23º aniversário de coroação, ele estava em meio a uma comemoração, e levando para a cidade de Valência, ele vai ser preso e vai ser conduzido à cidade de Valência, onde ele morre em 29 de 8 de 1799. O que é isso, pastor? A cabeça da besta, uma das cabeças agora, sofre um ferimento. O que acontece agora? O governo romano eclesiástico sofre um baque, uma perda, porque agora Napoleão Bonaparte vai prender todo mundo, vai destituir o governo deles. Então a cabeça agora foi ferida, ela está ferida agora. Quem estava de frente foi morto, preso e morto. Tudo que o Império Romano, né, tudo que eles adquiriram, agora Napoleão Bonaparte, ó, toma para ele, acabou, é tudo comigo agora. Mas cai então a supremacia papal, que vai de 538 até 1798. É esse cálculo aqui que eu esqueci de fazer, que você vai ver que bate exatamente com isso aqui, com essa data aqui, com esses dias que estão aqui. Eu esqueci disso, que é um dos pontos principais dessa profecia, mas eu vou trazer semana que vem, prometo. Ou então eu vou botar lá no grupo da igreja, tá bom? Amém? Vou botar lá no grupo da igreja para vocês. Passa para mim. Passou agora a Revolução Francesa, destituiu, né, a hierarquia papal, acabou. O que vem depois? Está aí o nome do cidadão, Mussolini. Quem lembra da história de Mussolini? Quem lembra? Ou vocês, hein, irmão? Darcy Vargas está de parabéns, me deixando muito orgulhoso. Aleluia. O que Mussolini fez, minha filha, na história? Falou que a Rebeca lembra. Oi? Mussolini, ele foi um grande ditador, irmãos, comunista, matou muita gente. E o que ele vai fazer agora? Ele vai assumir o governo e ele vai chamar justamente o clero daquela época, aqueles que ainda sobraram do Império Romano Eclesiástico, da Igreja de Roma. Ele vai chamar e vai fazer um novo pacto, um novo tratado com eles. Só que agora vem esse, passa para mim, que eu escrevi ali do outro lado, fica melhor. Com a assinatura desse tratado entre Mussolini e o cardeal Pietro Gasparri, serão devolvidas as terras ao Vaticano. O poder temporal dos papas agora volta. O que está acontecendo agora, pastor?
Primeiro, a cabeça da besta foi ferida, não foi? Agora o que está acontecendo? Vamos ver a outra parte do versículo. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. Está havendo uma restituição agora do império da besta. A besta está começando a ser curada. Uma cabeça foi, agora está sendo curada. Roma Eclesiasta volta outra vez a crescer em sua influência. A besta agora começa a crescer, começa a exercer influência. Isso aqui, irmão, é difícil até falar, porque os próprios crentes não conhecem nada de história, não lê nada, não pesquisa nada. Aí quando tu vai falar, esse pastor aí está querendo falar de outra religião. Então, pelo amor de Deus, eu estou aqui para ensinar você profecia bíblica, para você ficar atento ao que está acontecendo. Passa para mim. 11/2/1929, Cardeal Pietro Gaspar e Mussolini assinam o Tratado de Latrão. Lá está o cardeal e ali está o Mussolini. Passa. A questão romana, isso aqui, para você entender, isso aqui é um jornal daquela época. Pelo amor de Deus, entende isso aqui. Isso aqui foi uma nota de um jornalista daquela época que escreveu. Ele tirou a foto e escreveu uma matéria sobre o que estava acontecendo. Olha o que ele escreve. A questão romana esta noite tornou-se uma coisa do passado, e o Vaticano estava em paz com a Itália. Ao oporem as suas assinaturas, ao aporem as suas assinaturas no memorial, no documento, no memorial documento que curava a ferida, foi expressa uma extrema cordialidade pelos dois lados. Para tudo. O jornalista escreveu uma profecia que ele nem imaginava. Ele está dizendo: ao aporem as suas assinaturas no memorial documento que curava a ferida que foi aberta no Vaticano, ele está dizendo, com essa assinatura a ferida está sendo curada. Que loucura é essa, irmão? São Francisco, 11 de fevereiro de 1829. Passa para mim. Aí a gente vai vendo agora a ascensão da besta. Se você pegar o restante do versículo, que vai dizer: e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. E diz mais. Aqui embaixo não, vai falar de novo do dragão que deu poder à besta. Da blasfêmia. Então, eu já falei sobre isso. Tá. Então a besta agora está sendo reverenciada. Essa aqui é uma matéria da Veja, irmão, de 2015. Quando o Papa João Paulo II morreu. Foi antes? Já é outro, né? Francisco alguma coisa. Novo Papa. Não, lá em cima, ó. Lá em cima da matéria, tem como tu botar uma setinha para mim aqui, Jael? Lá em cima está escrito Veja, tá vendo? Tinha que ser. Tá vendo? Veja. Em cima do nome Veja, está escrito assim, ó: obrado da multidão no enterro de João Paulo II. É João Paulo II mesmo. De João Paulo II, sabe qual era o brado deles? Santo, santo, santo. Está ali, está escrito na reportagem lá.
aos brados de santo. O que está acontecendo com a besta? E a multidão se maravilharam e seguia a besta. Passou a seguir a besta. Aqui, que não vai dar para você ver, está escrito: nos braços do mundo. Aqui nesse cantinho aqui, você não vai conseguir ver, que está muito pequenininho, está embaçado. Acho que nem eu vou conseguir ler, está muito ruim. Mas acho que você consegue ler aí para mim. Que isso, varão? Tá ruim assim? Aqui vai falar um pouco do resumo da reportagem. Você não consegue ler aí não, meu filho? Vai então, lê, pega o microfone, meu filho. Que isso, estou seguindo a Jesus Cristo. Já testou o microfone? Tá com bateria? Lá naquele círculo amarelo lá. Em cenas sem precedentes na história, um oceano de gente, do mais simples ao mais poderoso, afluiu a Roma para a comunhão final com o Papa, que foi enterrado sob um brabo, unânime Santo, Santo, Santo. E foi-lhe concedida poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Agora as nações estão adorando, estão reverenciando a besta. Está aqui. Homens de todas as nações estavam ali, ricos, pobres, todos se juntaram para adorar a besta. Está lá no versículo 8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Passa para mim. Isso aqui é um estudo, irmão, chato de dar. Sabe por que é chato? Porque nesse estudo você não tem como, não tem muito glória a Deus, né? Tem aquela extravagância que a gente gosta, né? Mas são informações que você precisa para você conduzir a tua vida cristã, irmão. Senão você fica aquele crente, sabe, abitolado, que não sabe nada, que não entende nada, que não acompanha nada. O importante é que eu estou indo para a igreja. E não é isso. O que Deus quer é que a gente conheça Ele, fique atento ao fim dos tempos. Senão Jesus não gastava tempo com os discípulos, irmãos. Jesus falou 2 capítulos de Mateus 24 e 25, falando a respeito do fim dos tempos. Então Jesus está preocupado com a igreja. A igreja precisa estar antenada, atento ao que está acontecendo. Vamos lá. Hoje podemos ver o desenvolvimento desta influência. João Paulo II sepultado aos gritos da multidão, que dizia: Santo, Santo, Santo. Irmãos, pelo amor de Deus, eu disse o quê? O dragão passou o poder para quem? Para a besta. Eu disse que Satanás, desde a eternidade, qual era o desejo de Satanás? Ser adorado, sentar no trono, ser adorado. Olha o que ele está fazendo agora. Agora ele está recebendo uma adoração que Deus recebe. Porque santo, santo, santo é somente Deus. Só Deus recebe essa adoração. E a Bíblia vai dizer que existem seres viventes, 24 anciões, querubins, serafins, milhões e milhões e milhares e milhares, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Em Isaías capítulo 6 eles vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então só Deus pode receber essa adoração. Tudo que o diabo sempre quis, agora ele está
conseguindo, através de um homem. Então a besta está recebendo a adoração das multidões. Eu escrevi aqui, né? Tudo que Satanás sempre quis é receber a adoração como se ele fosse Deus. Perceba que essa adoração só existe na eternidade, onde os anjos adoram a Deus, de dia e de noite, irmãos. Não cessa essa adoração. É por isso que eu falo para os músicos aqui da igreja: Deus não precisa de tocador, Deus não precisa de cantor, porque o céu está cheio, e eles cantam infinitamente melhor do que nós. Então, ou você seja um adorador por excelência, ou vaza da minha frente, porque a gente precisa compreender a seriedade que é adorar a Deus. Quando você começa a adorar, irmãos, você vai para a atmosfera celestial, você se junta aos anjos, e você começa a entoar canções de adoração ao Senhor. Pelo amor de Deus, você precisa entender isso. Não é abrir a boca e cantar, não, irmão. A adoração é algo que vem de dentro, está aqui dentro, e tu joga para fora. Quando tu joga para fora, o céu recebe. Aleluia, glória a Deus. Passa para mim, estou terminando. Não sei nem que horas tem. E a gente vai vendo a besta com o seu governo, irmãos, avançando, alcançando mais nações, dominando mais territórios, fazendo alianças, homens se comprometendo, poderosos da terra, adorando a ela. Eu pedi semana passada para vocês separarem lembra aquele vídeo de blasfêmia? Lembra daquele vídeo? No finalzinho eles vão colocar um vídeo para você, que você vai ver a besta blasfemando de Deus. Incrível isso, eu nunca imaginei ver isso, mas eu vi com os meus olhos e ouvi. Eu peguei esse vídeo e mandei para eles poderem colocar. Então você vai vendo que a besta está ganhando território, está fazendo alianças, está crescendo em influência. E Apocalipse vai dizer que a terra vai estar embriagada com o seu cálice de prostituição. O que é isso, irmão? Quando Apocalipse fala de prostituição, não está falando de relação sexual de homem e mulher, não. Prostituição em Apocalipse é a adoração a ídolos, é idolatria, adorar deuses que não são o Deus de verdade, imagem de escultura. Isso é prostituição. E aí Apocalipse vai dizer que a terra vai estar embriagada com o cálice da prostituição, ou seja, da idolatria. Isso é muito sério, irmãos. Passa para mim. Está acabando. Todos nós temos visto a ferida mortal sendo curada. Ela está sendo curada a cada ano, e ela ainda não foi curada totalmente. Ela será curada quando a besta que sai da terra conceder à besta que sobe do mar poder, trono e autoridade. Porque agora a gente vai ver, semana que vem, que a besta que sai do mar vai delegar poder para a besta que sai da terra. Ela transfere o seu poder, e ambas começam a receber adoração. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Passa para mim. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, que deu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a besta? Quem pode pelejar contra ela? O que está acontecendo agora? O reino deles está ganhando força. E aí Apocalipse está dizendo que ela está tão empoderada que o grito é: quem poderá ir contra ela? Quem pode pelejar contra a besta? Tamanho a grandeza dela. Um exemplo, a gente colocou ali uma época a bandeira do Vaticano, quem lembra? Eu comecei a orar a Deus, irmão. Eu falei: Deus, o que essa bandeira está fazendo aqui? Essa bandeira não é para estar aqui. Eu comecei a orar para Deus me dar um sinal, e o Senhor mandou arrancar ela dali. Por quê, pastor? Porque o Vaticano é o trono
trono da besta está no Vaticano, irmão. Tu vai lá para fazer o quê? Tu vai pregar para a besta? Tu vai falar para a besta, se arrepende? Você precisa entender que existe um espírito de governo diabólico ali. A serpente, o dragão está ali dentro. E aí eu arranquei aquilo dali e falei, se Deus quiser, Deus faça alguma coisa ali. Eu não tenho como ir lá. Você entendeu? Então, eles estão ganhando, influências, domínio. Passa para mim. Essa aqui é uma revista lá dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Time. A Time é nos Estados Unidos, né? Sabe o que está escrito aqui, ó? Quem é bom de inglês? New Time Home Império. Novo Império Romano. Por quê? Porque a besta está sendo curada. E ela está ganhando influência. Ela está começando a exercer e ganhar a adoração para si. Então, olha interessante essa matéria. O novo Império Romano. O alcance global do Papa Francisco, quando ele vem, né, quando ele surge, ele vem com essa linha franciscana, uma linha simples, humilde. E aí ele começa a ganhar espaço, começa a ganhar territórios, começa a alcançar nações. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que já foi morto e já foi lançado. Só quem não está adorando a besta é quem, irmão? Nossa, Fernando fez ali. O governo da besta está estabelecido, irmãos. É porque as pessoas estão achando que a besta vai vir assim, ó, com as 7 cabeças. Eu sou a besta. Vem me adorar. Quem é que vai adorar, irmão? Aquilo ali. Ninguém vai adorar aquilo. Passa para mim, estou terminando. A revista Time é de 2015, essa matéria. Destaca em sua capa com o tema O Novo Império Romano. Passa para mim. A gente está vendo então que a besta que foi ferida está sendo curada, não é isso? Beleza? O que precisamos entender é que enquanto Cristo não retornar, as profecias bíblicas aqui, irmãos, e enquanto eu estava escrevendo esse estudo, terminando esse estudo para dar hoje, isso começou a refletir na minha mente. Eu falei com o Senhor assim, Senhor, como pode? Essas profecias já vêm se cumprindo, né? A gente viu aí Mussolini, Hitler, né? Vários ditadores que mataram cristãos, perseguiram, fizeram atrocidades, e já se passaram séculos e séculos, e chegou até a gente. Eu estava orando a Deus isso hoje à tarde. Eu falei, Senhor, me faça entender isso, porque nós precisamos de respostas. Por que chegou até a gente? Por que as coisas não terminaram ainda? Né? Fica essa pergunta no ar o tempo todo. E aí o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu entendimento. Eu escrevi. O que precisamos entender é que enquanto Cristo não retornar, as profecias bíblicas de tempos em tempos, de geração em geração, elas vão se repetindo com o propósito de manter os santos atentos e vigilantes a respeito do fim. Isso Deus gerou hoje no meu coração, irmão. E eu escrevi. O que nós estamos vivendo agora? Eu falei algumas quartas-feiras. Nós estamos vivendo exatamente essa profecia de Apocalipse 13, né? Eu e o Jorge, a gente conversa algumas coisas sobre isso, que tudo está apontando agora para esse presidente da França de novo. Lembra que a gente falou lá atrás eu falei o que derrotou Roma foi justamente um governo francês, Napoleão Bonaparte. Agora tudo está apontando para Macron, como se tivesse sendo estabelecido como a besta.
Macron já uniu 10 países, está se formando de novo a profecia. E eu falei, Deus, por que isso? E o Senhor falou exatamente isso ao meu coração. Enquanto Cristo não voltar, as profecias vão se repetindo. Por quê? Porque são gerações novas que vão surgindo, e Deus precisa continuar falando com o seu povo, para que o povo continue ficando atento, continue ficando vigilante. Então a gente está no nosso século 21, no ano 2020, a gente está vendo Macron se levantando como uma besta, e ele já está estabelecendo 10 governos sobre ele, e esses 10 governos estão se unindo, a besta, outra besta, quer dizer, tudo aponta para o falso profeta nesse tempo, que vai otorgar a ele a autoridade para ele reger as nações. Eu falei, cara, então é isso. Por isso que deu Cristo, por isso que o tempo ainda não acabou. E algo saltou no meu coração. O que, pastor? Apocalipse diz que Cristo não voltará até que se cumpra o número daqueles que hão de ser salvos. Aí você está falando, por que Cristo não voltou ainda, meu irmão? Porque teu avô, teu bisavô, alguém na tua família precisa conhecer Cristo ainda, irmão. Você tem que pensar 10 vezes antes de você falar, Jesus, volta logo. Tem gente na tua casa que pode estar indo para o abismo. Você entende? Então antes de você falar, Jesus, volta logo, fala, Jesus, salva logo a minha família, porque pode ser esse cabeção que está atrapalhando a volta de Cristo. Você entendeu? Então nós estamos aí à porta agora para ver a besta, mais uma vez exercendo o seu governo e a sua autoridade. O falso profeta já está preparando o caminho para ela. Deixa eu concluir aqui. Vigilante até o fim. O que nos faz entender que estamos na reta final é justamente a intensidade. Isso aqui foi outra coisa que o Senhor falou comigo, que as profecias estão se manifestando. Isso aqui foi outra coisa que Deus gerou no meu coração. Por quê? Além das profecias se repetirem, agora, no tempo do fim, elas vão ser mais intensas. Antigamente você via um terremoto no Japão, morreu não sei quantas pessoas, eles falavam. Aí o que o japonês fez, irmão? Começou a criar prédio com flexibilidade para suportar terremoto. Tá vendo? Se você tem terremoto lá, o prédio faz isso aqui, ó, e não cai. Agora, a cada uma semana tem 3, 4 terremotos. Intensificou. Epidemia. A gente tinha uma cada, sei lá, 5, 10 anos. Já passamos por câncer, nossa geração. AIDS, né? Começa a AIDS, nossa geração. AIDS, câncer, febre amarela, H1N1, chikungunya, dengue hemorrágica, ebola, meu Deus do céu, e agora, gripe suína. Irmão, agora nós estamos na Covid-19. Olha quantas epidemias a gente já passou. O que é isso, pastor? Perto do final, as profecias vão se intensificando. Mais rápida, mais rápida, mais rápida. Isso traz um alerta para a igreja. Olha o alerta. Ficai vigilante, porque o Senhor vosso Deus está voltando. Amém, querido? Amém. Acabou o estudo. Eu quero que você assista só esse vídeo aqui, e nós vamos orar para terminar. Consegui terminar na hora. Preste atenção nesse vídeo, irmão. Isso aqui é show. Se quiser apagar essa luz aqui, para ficar melhor para as pessoas assistirem. Isso aqui é chocante. Isso aqui é para deixar você de boca aberta. Preste atenção nesse vídeo. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry 2 things. Un rosario Rosary, para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd.
¿qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, Olha isso, irmão. Isso é muita loucura. Ele carrega duas coisas no bolso. Primeiro é um cordão, ele disse é o terço para rezar. Segundo é um memorial, que representa o fracasso de Deus na cruz. E o caminho que Cristo fez até a cruz, ou seja, o caminho do fracasso até a cruz. O que está acontecendo? Hoje, alguns estudiosos da Bíblia denominam esse Papa como um falso profeta que está preparando o caminho para a besta. E tinha outra coisa que ele fala, uma outra, eu lembrei de quando mandar para eles. Uma outra coisa que ele faz também, que é uma blasfêmia terrível. Então a gente precisa compreender o que nós estamos vivendo nesse momento. E você precisa cuidar da tua vida espiritual. Irmãos, entenda o que o pastor está falando. Não estou aqui para botar medo em você, não preciso disso. Mas eu preciso falar a verdade para você. Acorda, irmão. Lê a Bíblia. Examine as Escrituras. Para com essa palhaçada de eu tenho medo do Apocalipse. Para tudo que o diabo quer que você fique com medo dele, você nunca vai saber da verdade. E aí você vai ser mais um pego de surpresa. Então está aqui, ó. O falso profeta preparando o caminho para a besta, dizendo: o fracasso de Deus foi Cristo morrer na cruz. A gente sabe que a cruz representa a redenção da igreja, a nova aliança, o novo acesso ao Santo dos Santos, a esperança da igreja. Não é o fracasso de Deus, não. Na verdade, é a vitória de Cristo sobre a morte.